Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de arte. Eu sou a professora Fernanda Gomes e nós estamos aqui no Centro de Mídias de Educação do Estado do Acre. Hoje nós vamos falar sobre música eletroacústica. Você já parou para pensar como elas são produzidas? Ah, claro, você que é um jovem contemporâneo, né, que tem aí muitas informações a seu dispor, seja nas redes sociais, nos livros, na internet de um modo geral, já deve saber como que são construídas as músicas eletroacústicas. Só que a nossa aula de hoje vai falar desde lá do passado, como essas obras de arte são construídas, né, e se transformam numa música eletroacústica, tá? Vamos então para a nossa tela e acompanha junto comigo, porque ao final das nossas atividades você já sabe, tem sempre uma atividade para você poder responder algumas questões. Então aí está o tema da nossa aula, música eletroacústica. E ela combina sons captados acusticamente, voz, instrumentos, ruídos dos ambientes, os sons gerados ou transformados de forma eletrônica. Então vamos conhecer um pouco a linha do tempo da música eletroacústica para a gente entender como esse campo da arte sonora se mistura aí com a tecnologia, com a criatividade e com a experimentação. Então, essa música eletroacústica, ela surgiu no século XX, com o avanço dos gravadores, dos sintetizadores, que vocês vão saber daqui a pouco, e ela utiliza gravações, manipulação de fitas, software e sintetizadores para criar novas paisagens sonoras. O foco não é a melodia tradicional da canção, mas a textura, o timbre, a espacialidade, ou seja, o espaço do som. Então, a gente vê aí que em 1940, na França, foi criado aí por Pierre a musique concrète, que é a manipulação de sons gravados do cotidiano. Aí, em 1950, na Alemanha, foi desenvolvidas as composições com sons sintetizados. Já em 1960, nos Estados Unidos, John Cage e outros artistas, eles ampliam o conceito de música para poder incluir qualquer som. E aí eu vou mostrar para você assim, uma das primeiras experiências com a música eletrônica. Hoje, ouvindo, você vai dizer assim, mas isso daí é apenas um ruído, isso daí não é uma música eletrônica. Ouve aí. Então, esse aí foi apenas um ruído que foi captado, né, de sons de trem. Então, ele conseguiu captar esse ruído de uma forma eletrônica mesmo, incluir novos efeitos para que pudesse dar início a essa manipulação dos sons captados no ambiente. Então, essa foi uma das primeiras obras totalmente baseadas em sons reais gravados. E ele demonstrou que até o som de um trem poderia se tornar arte. Então, vamos seguir ainda com a linha do tempo. Já em 2001, Iannis Xenakis foi o pioneiro da música estetocástica e usou a matemática e computadores para criar suas obras.
E é aí que a gente se pergunta, nossa, mas a matemática faz parte, né, desse processo de produção de música eletrônica. Então, a arte ela tem essa capacidade de envolver aí as diversas dimensões, as diversas linguagens do conhecimento, né? 2011, Milton, ele era um compositor serialista, foi um dos primeiros a usar sintetizadores e ele explorou a síntese sonora e o controle, né, de algoritmo preciso. Então, os algoritmos e vanguarda, esses compositores usaram lógica e computação para expandir a linguagem musical, abrindo novos caminhos para a criação sonora. E John Cage e outros artistas ampliam o conceito de música para incluir qualquer som. Aí a gente vindo para o Brasil, a gente vai perceber alguns pioneiros que contribuíram com essa produção da música eletroacústica no Brasil. E aí a gente pode citar alguns, como Regina Célia Pinto, que é artista sonora e multimídia. Hoje ela trabalha mais com a produção da arte visual do que da arte multimídia mesmo. Jorge Antunes também é um dos considerados, né, o pai da música eletroacústica, mas Flor Menezes, compositor e pesquisador importante na área acadêmica. Aí está o Jorge Antunes. Rodrigo Cicelli Veloso mistura sons eletrônicos e instrumentais. Então, no Brasil, a música eletroacústica ela surgiu entre as décadas de 60 e 1970, em universidades e centros de pesquisa. E Jorge Antunes foi um dos primeiros a unir som eletrônico e crítica política, criando obras de forte impacto sonoro e social. Então, ele criou a música Sinta Cita, em 1970, Flor Menezes criou Paralelos, e o Rodrigo Cicelli, Ecos de Pedra. Tá bom? Então, essas são algumas referências musicais desses artistas, que agora eu vou mostrar para você a evolução da música com a tecnologia. Não dá nem para a gente comparar, né, a produção musical de anos atrás, e que não é tão atrás não, né? Se a gente for olhar aí para os anos 90, a gente vê que já houve uma mudança significativa de lá para cá, do ponto de vista de música eletrônica, né? Da música eletroacústica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, de uma forma bem rápida, algumas produções, por exemplo, de Arthur Joly, que cria sintetizadores artesanais e experimenta sons eletrônicos, M. Taquara, né, que mistura percussão, ruído e sons digitais, e Maria Portugal, que explora a improvisação e a manipulação de sons em tempo real. Vou mostrar para vocês para que você possa conhecer essa experiência desde o princípio. Está ouvindo esse som aqui atrás? Eu sou Arthur Joly, sou especializado em sintetizadores. Eu vou contar para vocês na minha Sharp Talk sobre a invenção e como esses instrumentos se tornaram tão relevantes para a música, desde o comecinho, desde da energia elétrica saindo da parede. Então acompanha na plataforma do Pixel Show essa minha Sharp Talk. Espero você lá. Então esse aí é Arthur Joly, que cria sintetizadores artesanais e experimenta sons eletrônicos. Agora nós vamos conhecer aqui a Taquara, que faz essa mistura de percussão, ruído e sons digitais.
Mariá Portugal, que explora a improvisação e a manipulação de sons em tempo real. Aqui já a tecnologia já evoluiu e ela consegue produzir esses sons na medida que ela está se apresentando já no palco, né? No show, ela consegue já criar esses sons. Hoje, com o avanço da tecnologia, os sons podem ser criados, inclusive, no celular, né? Com gravação de vídeo, gravação de áudio, com a manipulação de alguns aplicativos. Você capta o som e vai transformando ele eletronicamente, digitalmente. Então, é um cenário novo, né? Para a música eletroacústica. É possível, sim, criar a partir do uso da tecnologia e dessa tecnologia que você tem. Não precisa de muita coisa para se criar, né? Você pode começar aí a partir do uso de um aplicativo. Vamos seguir então com a influência da tecnologia digital ainda. Por exemplo, a digitalização do áudio, qualidade e manipulação sem precedentes, MIDI, que é o controle total de instrumentos virtuais e hardware, composição flexível, que é essa edição não linear e automação avançada, e acessibilidade, estúdios em casa, democratizando aí a produção, que foi um pouco disso que eu falei. Você pode ter um estúdio em casa, você pode usar o seu celular como um instrumento para a produção de áudio, você pode usar câmeras, então você tem aí aplicativos, então você tem aí outras possibilidades para a produção de áudios, né, de efeitos sonoros. Vamos conhecer agora os subgêneros e expansão. Então, a tecnologia, ela impulsionou a diversificação da música eletrônica em subgêneros como ambiente, techno e house, popularizando novas estéticas sonoras. Então, as pessoas podem aí utilizar desses subgêneros da música eletrônica para escolher a sua preferida, né, de acordo com o seu perfil. A performance ao vivo integra instrumentos acústicos com processamento eletrônico, exigindo novas abordagens de palco e sonorização. Mas essa produção toda, esse impacto tecnológico, né, deixou um legado importante para a música e também causou impacto cultural. Então, a gente pode ver que a música contemporânea, que fundou novas linguagens na música erudita e experimental atual, a cultura pop global, né, influenciou gêneros eletrônicos como hip hop e a produção musical popular. Causou também a mídia e o entretenimento, essa relação que transformou trilhas sonoras de filmes, games e produção audiovisuais. Então, toda essa produção musical eletroacústica causou esse impacto e, ao mesmo tempo, um legado cultural, seja aqui no Brasil ou fora dele, né? Para as produções artísticas sonoras que a gente tanto tem acesso e aprecia. Agora que você já aprendeu um pouco sobre música eletroacústica, é o momento da gente reforçar e conhecer um pouco mais do nosso aprendizado com a atividade que eu trouxe aqui para você hoje, tá? A pergunta diz o seguinte: a música eletroacústica frequentemente explora timbres e texturas sonoras que transcendem os instrumentos musicais tradicionais. Qual prática composicional ilustra essa característica ao utilizar sons do cotidiano como material musical bruto? Letra A. A música minimalista que explora a repetição de padrões simples e harmônicos.
A música tonal, que segue as regras de harmonia e melodia convencionais. A música de câmara, que emprega um pequeno grupo de instrumentos acústicos. A música concreta, que se baseia na gravação e manipulação de ruídos e sons ambientais. E letra E, a música eletrônica dance, que foca em ritmos repetitivos e sintetizadores. Considerando que você já aprendeu bastante sobre a música eletroacústica, que você tem um conhecimento adquirido a respeito desse gênero musical, a gente traz a resposta para você, porque a música de câmara, que emprega um pequeno grupo de instrumentos acústicos, ou seja, o uso do gravador de fita magnética, que ele revolucionou a música eletroacústica, né? Ele permitiu aos compositores gravar sons do ambiente, depois eles manipulam esses sons, alterando a velocidade, invertendo, fazendo corte, inserindo novos efeitos sonoros e organizando em novas composições, marcando então o início da música concreta. Antes disso, a manipulação de som em tempo real era muito limitada. Então essa é a nossa primeira, questão a respeito da música eletroacústica, e eu espero que aí você acesse inclusive as nossas referências no final da aula, que você vai poder aprender um pouco mais sobre esse gênero musical. Porque a nossa aula de hoje falou sobre música eletroacústica, e a gente aprendeu que a música do século XX rompeu paradigmas, buscou novas estéticas e timbres através da tecnologia. Pioneiros, inclusive brasileiros, que contribuíram e estabeleceram as bases da música concreta e eletrônica. A evolução tecnológica da síntese analógica digital democratizou a criação musical e expandiu suas fronteiras. A fusão de elementos acústicos e eletrônicos gerou a música eletroacústica, explorando complexas interações sonoras. E o legado dessas inovações molda a música contemporânea e continua a desafiar noções tradicionais de composição e performance. Sempre que a gente assiste filmes, séries, documentários, você sabe que por trás de toda essa produção artística tem muitos efeitos sonoros. E aí, quando a gente pensa que a partir de uma captação de sons ambientes, ao longo do tempo, com a ajuda da tecnologia, foi evoluindo essa produção dos efeitos sonoros, e hoje nós temos aí uma música eletroacústica que serve de trilha sonora e até de bailes mesmo, do início ao fim, somente com música eletroacústica. Você percebe o tanto que houve essa evolução tecnológica mesmo e criativa para a produção de sons como esse. Então, para produzir nossas aulas, a gente sempre usa referências e disponibiliza essas referências para vocês que nos assistem, acessar lá na nossa plataforma e conhecer um pouco mais sobre o tema que a gente apresenta na aula, tá? Então, hoje a gente trouxe essas referências e vocês podem acessar lá no nosso site, na nossa plataforma, que fica disponível, plataforma do Centro de Mídias de Educação do Acre. A nossa aula de hoje está terminando, eu agradeço a sua companhia e te espero para a próxima. Até lá!